ao Conecta Rolândia, o canal que foi desenvolvido para levar mais informação sobre saúde mental para Rolândia e região. E nesse mês de novembro, o Conecta Rolândia tem se dedicado a falar um pouco mais sobre transtornos mentais que ainda geram muitas dúvidas na população. Nesta semana, nós estamos trazendo o tema esquizofrenia. Você sabe o que é? Para falar um pouco sobre esse tema, nós trouxemos a psiquiatra Lara Bocato, que é psiquiatra aqui do município de Rolândia, para tirar as nossas dúvidas sobre esse tema. Vamos assistir? Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lara Bocato, eu sou médica psiquiatra e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia paranoide. A esquizofrenia, que é uma doença, é um transtorno mental tão antigo quanto a própria psiquiatria e que é cheio de tabus, cheio de preconceitos, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para a gente desmistificar sobre essa doença. Então, a esquizofrenia é um transtorno que acomete mais ou menos 1% da população mundial, então não é um transtorno muito frequente, mas ele tem um impacto super significativo. E a esquizofrenia, ela vai acometer geralmente pessoas numa idade, no final da adolescência, começo da idade adulto jovem, então geralmente entre uns 17 até os 30 anos. Geralmente acomete homens e mulheres na mesma frequência, um pouquinho mais os homens do que as mulheres, mas é uma doença que tem um impacto muito significativo. Por quê? Porque é uma doença que tem sintomas muito específicos, então sintomas que cursam com a perda do contato com a realidade. Então essa pessoa começa a ter delírios e alucinações que começam a prejudicar a qualidade de vida dessa pessoa. O que são delírios e alucinações? São parte dos sintomas positivos da psiquiatria, da esquizofrenia que a gente fala, sendo que os delírios são alterações do nosso pensamento. Então a gente começa a ter crenças que não são compatíveis com a realidade da maioria das pessoas. Por exemplo, a pessoa pode acreditar que ela está sendo envenenada pela própria família, de que tem câmeras que estão vigiando, que implantaram um chip na cabeça dessa pessoa. E esses delírios, eles são tão... a pessoa tem uma crença tão grande nisso, de que mesmo se você argumenta, ela não deixa de acreditar nisso, tá? As alucinações, por outro lado, são alterações da nossa percepção, da nossa sensopercepção, ou seja, dos nossos sentidos. A pessoa começa a ver coisas que não estão ali, ela começa a ouvir vozes que outras pessoas não estão ouvindo, ela pode ter sensações na pele que são diferentes do que a maioria das pessoas sentem, pode começar a sentir cheiros diferentes. Então, basicamente, os sintomas positivos da esquizofrenia têm a ver com os delírios e com as alucinações. E a gente tem também os sintomas negativos, que são sintomas em que a pessoa começa a perder a vontade, ter um achatamento do afeto, a pessoa fica embotada efetivamente. Isso geralmente acontece com a progressão da doença e leva a uma diminuição da vontade até de se cuidar, da própria higiene, e isso pode também gerar um grande impacto na qualidade de vida dessa pessoa. Bom, a gente sabe então que a esquizofrenia, ela tem esse componente genético, então tem pessoas que precisam, que quem tem um parente com esquizofrenia tem um pouquinho mais de chance de ter esquizofrenia também, mas não só a genética determina o aparecimento dessa doença, a gente precisa também ter algum fator ambiental que desencadeie isso, então uma confluência de fatores, certo? É importante a gente saber que a esquizofrenia é uma doença, então, que não tem cura, mas ela tem tratamento. E a gente consegue, com um tratamento adequado, que é um tratamento de longo prazo, a gente tem a possibilidade de reinserir essa pessoa na sociedade, para ela voltar a funcionar de uma maneira dentro da normalidade, para essa pessoa conseguir ter relacionamentos, começar a voltar a trabalhar. Então tudo isso é possível com um tratamento adequado. Por isso, sempre procure um profissional de saúde mental para fazer a avaliação, siga o tratamento adequado, porque se a gente usar a medicação adequadamente, a gente evita que as crises aconteçam. E é sempre importante a gente saber que essas pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia,
elas não são agressivas. Então tem muitas pessoas que têm medo de quem tem o diagnóstico de esquizofrenia, e isso é uma minoria das pessoas que têm esquizofrenia que vão cursar com agressividade, tá? Então a gente está aqui à disposição para qualquer outra dúvida que vocês possam ter em relação à esquizofrenia. Procurem um profissional de saúde mental para serem avaliados e contem com a gente. Muito obrigada e até mais. E nós do Conecta Rolândia gostaríamos muito de agradecer a participação da médica psiquiatra Lara Boccato, que veio aqui hoje falar com a gente sobre a esquizofrenia. E você, gostou do tema? Compreendeu? Ficou com dúvidas? Entre em contato conosco, deixe as suas perguntas, as suas dúvidas. O Conecta Rolândia também é seu. E nós vamos finalizando o tema de hoje, o tema dessa semana, e nos vemos na próxima semana, nos próximos vídeos. Até lá!